parada, a vontade de ficar aqui adorando. Ai, senta um pouquinho, senta. Nós estamos marcando nossa vigília, amém, amados? Vamos fazer uma vigília de 11 horas da noite às 5 da manhã. Vai ser lá na sede, no Altiplano, vai ter ônibus aqui para levar todo mundo. Nós vamos estar a noite toda adorando o Senhor. Vai ser bom demais. Não vejo a hora. A paz, amados, boa noite. A paz, amados, boa noite. Tô sabendo que ninguém estava com saudade da gente, né? Coisa boa, ainda bem que não estava, né? Sinal que Jesus estava aqui. Foi tudo bem, soube que José trouxe uma palavra poderosa, o Lucas trouxe uma palavra poderosa, os irmãos estavam em comunhão. Encontro com Deus dos homens foi uma bênção, amém, amados? Glória a Deus por isso. A obra não é nossa, a obra é de Jesus. E aí, tem uns que perguntam, pastor, mas o senhor não fica preocupado se o senhor ficar viajando assim, muito alguém roubar o seu lugar? Roubar o meu lugar? Que lugar? Eu não tenho lugar, mano. Meu lugar é de servo, eu estou aqui para servir. Eu não tenho posição, não tenho lugar, né? A gente está aqui para servir o corpo. E aprove o Senhor me colocar como pastor nesse tempo. Mas o meu coração está em servir os irmãos. Querido, foi um tempo incrível, né? Tive a honra de pregar lá na 70, em Brasília, a igreja do pastor Gilberto Araújo, um pastor conhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil, um homem de respeito. E eu tive a honra de ministrar na igreja dele 2 vezes, com ele sentado na minha frente. Imagina, pregar com Gilberto Araújo na minha frente. Meu Deus, só o Senhor mesmo. Muita graça. Mas o Senhor visitou a casa com muito poder, com muita unção. Foi um culto debaixo de unção e foi lindo. No final, uma irmã veio falar comigo. Eu nem sabia, a última vez que eu fui lá, ela estava em casa assistindo o culto. E eu liberei uma palavra, ela tomou posse, ela era estéril, e ela me apresentou o filho dela lá, ó, a sua palavra liberou o meu ventre, eu estou aqui com meu filho. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade, que coisa linda. Então Deus moveu muito, Deus também nos revelou ali que tinha uma mulher que ela ia tirar a vida, estava numa depressão muito grande, e eu fiquei naquela assim, como é que eu vou falar um negócio desse aqui na igreja do Gil, meu Deus. Mas o Senhor me incomodou muito, eu estava saindo de casa e quando eu acabei de pregar, veio a palavra de novo, eu liberei, a mulher foi lá na frente. Ela estava pronta a tirar a vida dela mesmo, nós oramos ali e foi um derramar muito grande. No outro final de semana eu tive a oportunidade de ir para o Legendários. Aú, aú, aú! Agora eu sou um legendário, subi a montanha. Então aquilo que eu ouvia falar, aquilo que eu via a internet falando muito, a internet é algo muito bom, cara. Deu voz para muita gente boa, mas também deu voz para muito palhaço. A internet, atrás de uma tela reluzente, tem muito homem, muito corajoso, mas olho no olho não tem coragem, são frouxos. São homens covardes, que criticam algo que eles não viveram. Eu não posso criticar algo que eu não fui. Agora eu posso falar do Legendários, porque eu fui. Então eu sei o que é um movimento sério, algo para resgatar a dignidade do homem, a paternidade. Então é maravilhoso, indico os irmãos que quiserem ir, eu vou estar trabalhando, já agora, já esse final de semana, já fui chamado para estar trabalhando. Então, quem quiser, pode fazer a inscrição, junta um dinheiro, vale a pena, não fale que é caro, porque é uma estrutura muito grande por trás, e o que vai acontecer na sua vida, o dinheiro não compra. Então tive essa honra de estar ali, foi maravilhoso, um tempo também com a família, mas eu estava doido para estar aqui, querido. Eu amo esse lugar, eu amo pregar, eu amo estar aqui. Foi meu aniversário, tive a honra de passar meu aniversário na montanha e foi tremendo, querido, porque lá você ora o dia inteiro, é o dia inteiro orando e sendo ministrado. Então eu estava num ambiente que eu amo, no meio do mato. Olha onde eu estava, querido. No meio do mato, cachoeira, céu estrelado, orando, cheio de homem de Deus do meu lado. Foi maravilhoso, mano. Foi um dos melhores aniversários da minha vida, só faltou eu jantar com a minha família, eu e minha mulher e meus filhos. Mas não teve como, mas foi maravilhoso. No sábado à noite teve um culto lá em cima do monte. E o céu, assim, que lugar, Goiás. Eu não conhecia, não. Goiás é lindo, as cachoeiras lindas. O Senhor me presenteou. Eu sou amado de Deus, amado. E eu posso dizer com a minha boca cheia, Deus me ama e Ele prova isso sempre. E esse aniversário foi mais um presente de Deus para a minha vida. Amém, amados? Posto isso, eu tenho uma palavra de Deus para você.
uma palavra que vai trazer direção, algo que muitos pensadores já devaneavam sobre a vida. O que é a vida? Qual é o propósito da vida? Sócrates pensava sobre isso, devaneava sobre isso. Platão, os pensadores, os grandes pensadores, os filósofos. E eu acredito que isso atinge eu e você também. Eu acredito que não há um aqui nessa plateia essa noite que nunca pensou isso. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o propósito da minha vida? Só que, amado, agora você é um cristão. Agora você aceitou a Jesus e você nasceu novamente. Então há um propósito para a sua vida, há um destino profético para a sua vida. E você não pode se perder no meio do caminho. Então essa noite eu quero falar sobre isso. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 1. Você não pode viver como aquele samba, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Hein? Quantos têm essa filosofia de vida? Eu já tive essa filosofia de vida. Eu sempre falava isso para meus amigos. A minha vida é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque eu cismava de ir para uma cidade, eu ia para a estrada, botava o dedo e pedia carona. Eu cismava de terça-feira tomar um porre, eu tomava um porre. Eu cismava de cheirar uma carreira de pó, quinta-feira eu cheirava uma carreira de pó. Então era uma vida irresponsável. E a pergunta que eu quero te fazer é, você tem vivido uma vida, deixa a vida me levar? Ou você tem cumprido um propósito? Sabe por quê, querido? Se você estiver vivendo uma vida sem propósito, não tem como, isso vai te gerar dor. Uma vida sem propósito vai te gerar perdas. Uma vida sem propósito vai te gerar um vazio. Por isso que hoje a doença que mais mata é a depressão. Por isso que hoje nós vimos muitas pessoas acorrentadas na síndrome do pânico, porque vivem uma vida sem propósito. Então isso gera escassez, vazio, depressão, angústia, tristeza, falta de propósito, falta de direção. Sabe aquelas pessoas que acordam, querido, e ao abrir os olhos elas não têm vontade de sair da cama? Pessoas que acordam, querido, e levantam sem alegria, sem um sorriso no rosto. Passa um dia, parece que está chupando limão, querido. Mal-humoradas, não dão bom dia. São grosseiras. Sabe o que é isso? É uma falta de propósito, amado. Como é que está a sua vida? Você está vivendo uma vida com propósito ou você deixa a vida te levar? Ao contrário disso. Uma vida com propósito, querido, ela vai te gerar alegria, contentamento. Uma vida com propósito, ela vai te gerar abundância, direção. Uma vida com propósito, ela vai te gerar, sabe o quê? Uma família equilibrada. Amado, um dos maiores propósitos de Deus foi que o homem viva em família. Uma das maiores alegrias na vida de um homem é ter família. Eu respeito aqueles que decidem serem eunucos, aqueles que resolvem viver uma vida solitária, sem construir família. É uma escolha. Não há problema nisso, não podemos condenar. A Bíblia nos fala sobre isso. Querido, mas você sentar, você ter família, é algo maravilhoso. Então, quando você vive uma vida com um propósito, quando você vive uma vida debaixo do propósito de Deus, entendendo quem você é, então você tem uma família equilibrada, onde o homem é um sacerdote, onde o homem protege a sua esposa, onde o homem não fere a sua esposa e nem os seus filhos, onde o homem é posicionado, ele tem uma visão de Deus, então ele prospera e dentro do melhor que ele pode fazer, até que ele possa fazer melhor ainda, ele traz uma segurança para a sua casa, a esposa do seu lado, edificando o lar, amando o seu esposo, cuidando dos seus filhos, cuidando das coisas da casa, porque não também, às vezes, precisando trabalhar, não é o ideal. O ideal é que a esposa fique em casa, homem. Hein? Sabe o que eu gosto, mano? Ó, sabe o que eu gosto? Vou abrir aqui algo da minha intimidade, mano. Minha esposa vai morrer de vergonha agora. Mas eu quero incentivar os homens a trabalharem, a ter uma visão e conseguir deixar as esposas em casa. Eu amo quando 3 horas da tarde minha esposa manda assim no meu WhatsApp: ei, tô aqui te esperando, hein? Amado, eu posso estar fazendo uma venda. Eu tô lá do outro lado da cidade, mano. Eu pego aquela minha vermelhinha, minha motinha, mano.
250, ela parece umas 600. Eu vou cortando a cidade. Quero chegar em casa logo. Então, família, amado, viver família é maravilhoso. Você está debaixo do propósito de Deus e se equilibra todas as coisas. A mulher fica confiante. Amado, sabe quando uma mulher não é submissa ao seu marido? É quando o marido não passa confiança. Quando o marido, ele é como uma onda do mar, ele varia, ele não sabe para onde vai. Hoje ele tem uma visão de ir para ali, amanhã ele tem uma visão de ir para lá, depois ele tem uma visão de ir para cá. Homens com síndrome de mulheres, homens frescos, homens que querem debater a relação. Ei, mulher, vigia, hein? Se você está namorando e o cara chega para você, ei, nós estamos precisando debater a relação. Sai fora que é laço. Esse irmão tem problema, veio com defeito de fábrica. Precisa de um reajuste. Homem não quer debater relação, homem quer resolver. Homem quer resolver, mulher, vamos resolver assim, assim. A mulher, não, mas em 1953 eu estava com a camisa rosa. Tá bom, amor, passou, eu te amo, estou aqui, vamos embora, vamos seguir. Então são homens, querido, que não têm direção. Homens que não foram amados quando eram filhos e não resolveram isso e carregam isso para o casamento. Então a mulher sofre com isso, porque toda hora é um mimimi, querido. Quem faz mimimi é a mulher, a parte do homem não é fazer mimimi. Então peça ajuda, querido. Se você tem traumas da sua infância, se você não foi resolvido na sua infância e você vem carregando isso para a sua vida, coloca um ponto final. Amado, eu tenho todo motivo para ser cheio de frescura. Eu fui órfão de pai vivo, eu entrei nas drogas com 11 anos. Eu não aprendi como ser pai, eu não aprendi ser esposo. Eu era sequelado de drogas. Eu não terminei meu 2º ano. Antes de me converter, eu nunca tinha lido um livro. Mas o Senhor me ensinou a ser homem, querido. Então, um homem sem propósito, um homem sem saber quem ele pega atalhos. E isso dá problema. Então, se posicione. Por isso que nós vamos começar agora uma nova etapa da Forja. O nome do ministério dessa igreja de homens é Forja. Nós já estamos com a data da nossa moto-oração. Domingo a gente vai se encontrar aqui na igreja. Eu já vou botar, vai sair a arte, vai se encontrar todo mundo de moto aqui. E a gente vai sair de moto, querido, acelerando aí na BR, morou, compadre? E vamos sair orando em vários pontos da cidade. Vai ser uma benção, só homem, parada de homem, todo mundo de moto. Amém? Vai ser bênção. E as mulheres vão ficar em casa fazendo nosso almoço. Quando a gente voltar cheio de fome, vamos comer. Amém? Vai ser bênção. Outra coisa que os homens vão fazer, já está marcada a data, vai ser entre pais e princesas. Todo homem vai sair com a sua filha, nós vamos sair todos juntos, só o pai e a filha. Nós vamos para um restaurante honrar nossas princesas. Amém? Não importa a idade da filha, qualquer idade. Nós vamos sair levar a sua filha para um restaurante e a gente vai comer com as nossas filhas e ministrar sobre elas. A outra parte que os homens vão fazer é... Qual é o nome que eu dei? Forjando a próxima geração. Os homens agora vão sair com seus filhos homens, só homem e o filho. A gente vai acampar. Só os homens, uma noite. Vamos sair daqui na sexta-feira à noite. Vamos passar o sábado todinho só no acampamento com os homens. Vamos matar a galinha com a mão. Cortar a cabeça da galinha, mostrar para os moleques como é que faz. Tomar banho de rio. Vai ser negócio de homem mesmo, vai ser massa. Só os pais com os filhos. Sabe o que é isso, amado? Isso é o que faltou para muitos de nós. Foi isso que meu pai não fez comigo. Se meu pai tivesse feito isso comigo, a minha vida seria muito mais fácil. Mas nós não vamos negligenciar, amém? Os homens dessa igreja, nós vamos viver isso. E aí, amado? Você tem deixado a vida te levar? Você tem vivido uma vida com propósito? Mas muitos acham, tá, pastor, então se eu viver uma vida com propósito, eu não vou ter problema, né, pastor? Vai ser só facilidade. Não, querido. Uma vida com propósito também vai gerar problemas, porque uma filosofia de vida sem problemas é mentirosa. É Alice nos Países das Maravilhas. É uma coisa que não existe. A vida, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Só que, quando você tem uma vida com um propósito, quando você entende quem você é, os problemas podem vir. Você vai fazer assim, ó, bate no peito assim, ó. Pode vir problema.
vem que eu vou te botar para baixo. Se você é homem de verdade, você vai encarar seus problemas, você vai vencer. Porque você sabe quem você é, você sabe quem está com você. A Bíblia diz, nem nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu seria cabeça e não cauda, que ela me colocaria por cima e não por baixo. A Bíblia diz que as aflições desse mundo não podem se comparar com a glória que há de vir. A Bíblia diz que Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Então, quando você vive uma vida de propósito, quando você sabe quem você é, vão vir dificuldades. Eu não vou te prometer uma vida fácil, porque Jesus nunca prometeu que seria fácil, Ele prometeu que valeria a pena. Mas e aí, deixa a vida me levar? Ou uma vida com propósito? Pastor, mas deixa a vida me levar é só para ímpio. Não, querido. Tem crente dentro da igreja deixando a vida te levar. Tem crente dentro da igreja que não vive o propósito de Deus. Tem crente dentro da igreja que não dá exemplo, que não ora, que não jejua, que não tem comunhão com o Pai. E ser cristão, querido, não é vir na igreja domingo. Ser cristão não é frequentar uma célula e muito menos dar o dízimo. Isso faz parte. Mas ser cristão é uma vida. É você viver para você poder colher os frutos. Sabe quem é o crente que não colhe os frutos? Aquele que só vive de domingo. Aquele que não mata a sua carne segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aquele que não tem uma transformação diária. Que não tem propósito, que não busca uma vida sem devoção. Você acredita? Tem crente que não tem uma vida de devoção. Não tem como, amado. Se você não ora, se você não busca, você está deixando a vida te levar. Perguntas como: para que eu nasci? O que eu vim fazer na terra? Qual é o meu propósito? Onde encontrar a alegria plena? O que eu preciso fazer? Primeira decisão mais importante da sua vida, querido, é reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Se você está aqui essa noite e você ainda não reconheceu a Ele, esse é o primeiro passo que você precisa ter para que a sua vida tenha sentido. Se você ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ou se você foi dar um ralé lá fora, você se desviou, o mundo te enganou, te ilubriou, porque a Bíblia diz que o diabo, João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo não está preocupado com quem está lá na boca de fumo agora, o diabo não está preocupado com quem está aí, ó. Está ouvindo o som? Ó? Tem um monte de marionete lá agora, ó. Ele não está preocupado com esses, ele está preocupado com você, querido, que está aqui dentro. Ele está preocupado com você que está se esforçando. Então se posicione. Entenda isso. Então, primeira decisão, aceitar Jesus ou voltar para Cristo. Sabe por quê? Porque existe um Criador. Presta atenção, você abriu a Bíblia, falei para abrir em Gênesis 1. Gênesis 1 está escrito assim, ó. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio. Nenhum ser vivente estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar. O Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então disse Deus: haja luz. E a luz começou a existir. Amados, existe um Criador. Existe um Criador que deu a voz ao mundo e tudo veio a existir. E esse mesmo Criador, Ele nos deu um propósito. Ele te criou com um propósito. No estudo da Bíblia, na teologia, existe um estudo da primeira menção. Se você quer aprender algo sobre o assunto, você vai à primeira menção, a primeira vez que a Bíblia falou sobre isso. Então, a primeira vez que a Bíblia falou sobre destino de homem, sobre o propósito do homem, está em Gênesis 1 também. Anda mais um pouquinho, é nesse texto que eu vou basear a minha mensagem essa noite. É esse texto que eu vou usar como base do meu sermão essa noite.
Gênesis 1, 26. Eu vou ler o 26, o 27 e o 28. Presta atenção. O Criador nos criou com um propósito. Aí ele disse, presta atenção, agora façamos os seres humanos, que serão como nós, que parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e sobre os selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo, ei, presta atenção. E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a domine. Espalhem-se por toda a terra e domine. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Amém? Você pode dar uma salva de palmas por essa palavra? Que palavra poderosa. Me permita, essa noite, abrir parênteses para trazer um esclarecimento teológico para você. Não é o centro da minha mensagem, mas eu quero esclarecer a sua mente. Presta atenção que o texto diz, façamos o homem. O que isso mostra? Está no plural da divindade. A primeira expressão já nos impressiona. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repare que o verbo está no plural. Façamos. Isso é intrigante. Deus não diz farei, mas Deus diz façamos. Aqui é uma revelação revelada da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo participam juntos da criação do homem. Assim como em Gênesis 1, 2, o Espírito pairava sobre as águas. E também como está em João 1, 3, todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. Vejamos que toda a Trindade atua na criação. Façamos o homem. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito vivifica. Fechamos parênteses. Aqui, quando alguém lhe perguntar sobre a Trindade, por que adoramos um Deus trino, que é um, aqui está a explicação. Se a pessoa continuar insistindo, você abre no texto. Quando Jesus foi batizado, ali nós temos a clareza da Trindade. O Filho está indo se batizar. O texto diz que veio como uma pomba sobre ele, o Espírito Santo. E o texto também diz que houve uma voz que disse, esse é o meu Filho amado. Ali nós temos a clareza da Trindade. Fecha aspas e vamos para o sermão dessa noite. Deus nos criou imagem e semelhança. O que a teologia chama de imago Dei. O que é o imago Dei? É um termo hebraico que significa a imagem, a representação. Olha que coisa poderosa, querido. Deus nos criou o quê? A imagem, a representação, a sombra refletida. A ideia não é que o homem pareça fisicamente com Deus, pois Deus é espírito, como está escrito em João 4, 24. Mas que reflete o caráter e os atributos morais, espirituais e relacionais de Deus. Amado, sabe o que o homem é? É um espelho moral de Deus na criação. Ei, amado, você reflete Deus na terra. Você é imagem de Deus na terra. Você é um representante de Deus na terra. Sabe o que quer dizer isso, querido? Quando você sai de casa para o trabalho, Deus está saindo. Quando você sai de casa para a sua escola, Deus está saindo ali. Quando você está na fila do banco, sabe o que acontece? Há uma bomba atômica ali, a qualquer momento alguém pode nascer de novo. Sabe por quê? A pessoa da frente começa a conversar com você.
E ela começa a falar dos seus problemas, ela começa a falar que a vida dela está difícil. E você, como um representante de Deus na terra, Deus marcou aquele encontro com você e com aquela mulher ali. Assim como Deus marcou um encontro com aquela mulher samaritana. Era necessário passar por Samaria. Agora era necessário você estar naquela fila do banco, porque o Senhor sabia que aquela mulher cheia de traumas, de dores, estaria ali. E você, como um representante de Deus, também estaria ali. E aquela mulher começa a contar das suas dores, dos seus traumas, e você diz: eu tenho uma solução para você. Eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Você está entendendo, amado? Deus nos fez imagem. Deus nos fez como Ele, para quê? Para refletir a sua glória. O que os reis faziam? Os reis pegavam e faziam estátuas dele. Para quê? Para representar a autoridade dele naquela região. Sabe o que Deus fez? Deus colocou um homem na terra como seu representante, portador da sua glória. Hein? Sabe para que Deus nos fez imagem? Para isso, para quando as pessoas olharem e falarem: caramba, há um Deus na terra. Querido, eu estava dentro do carro da menina, eu não sabia de nada. Ela foi me dar uma carona para a gente comer depois do culto. E ela começa a abrir a boca e falar: pastor, eu estava em casa, eu não estava nem no culto. O Senhor liberou a palavra, eu ouvi aquela palavra. Eu me perdoei, eu perdoei meu pai, eu botei a mão no meu ventre, eu acreditei, 1 mês depois eu estava grávida. Sabe o que é isso, querido? A imagem de Deus. Eu me coloquei como imagem. Sabe o que a Bíblia diz? A criação espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amado, esse bairro espera a sua manifestação. A tua família, sabe o teu pai que está no álcool? Sabe a tua mãe que está no álcool? Sabe a tua família que está destruída? Ela está esperando você se manifestar. Ela está esperando você estar posicionado. Querido, presta atenção, não é Bolsonaro que vai mudar o país ano que vem na política, não. Não é Lula que vai mudar a política, não. Querido, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou do alto. A minha esperança está no Senhor. Lógico que precisamos votar com consciência, lógico que precisamos exercer isso, mas presta atenção, não coloque o seu coração nisso. Esteja preparado, ano que vem, ano eleitoral, vai começar a guerra de novo, e a nossa guerra é no joelho, a nossa guerra é esperar no Senhor, a nossa guerra é ser imagem de Deus, não ficar defendendo nenhum político, brigando por isso. Ei, você é imagem de Deus, você reflete a Deus, assim como os reis faziam as suas imagens para colocar a autoridade, Deus nos colocou na terra para manifestar a glória dele. Coisa linda, olha só isso. Deus colocou um homem na terra como seu representante, portador da sua glória. Querido, isso é forte demais, você ser portador da glória de Deus. Sabe o que é isso? Você botar a mão no endemoniado e falar: sai, em nome de Jesus, mão para trás. Agora sai, em nome de Jesus, sai. Amado, eu vi um pastor, o pastor estava procurando a igreja. E nada de achar, rodando com o carro. Daqui a pouco chegou para uma mulher e falou assim: ei, moço, o senhor pode me informar onde é a igreja assim, assim? Que igreja o quê? Vai. Começou a xingar o pastor: é tu, né, Satanás? Está amarrado em nome de Jesus. O diabo, agora me leva na igreja, o diabo. Chegou na igreja, pastor, agora de castigo com a cara na parede. O pastor pegou o microfone e falou: agora eu vou pregar e o capeta vai ficar ali, irmãos, para você ver a autoridade no nome de Jesus. Ele pregou o sermão todinho, no final foi lá: sai em nome de Jesus, o capeta saiu. Sabe o que é isso? Portador da glória de Deus. Amado, eu e a Mara já tivemos a oportunidade, eu sei que a glória não é nossa, não tem nada a ver, não tem nada a ver comigo. Eu estava conversando com o Emanuel. Emanuel agora estava cortando meu cabelo. Ficou bom, não ficou, gente? Ó, o cara cortou bem meu cabelo, querido. Obrigado. O Emanuel, querido, ele trabalha cortando o cabelo em casa. Se você precisa, ele vai até a sua... Olha que coisa. Você na sua casa, ele pega a moto dele, vai até a sua casa e ele não cobra um valor muito mais por isso, não. É o trabalho dele. Ele é corte de cabelo delivery. Ele vai lá na sua casa, corta seu cabelo, faz a sua barba. A minha sobrancelha ele não precisou mexer, porque a minha sobrancelha, minhas filhas têm inveja, né? Porque Deus fez assim perfeito, mas ele faz sobrancelha também. Agora, homem que faz sobrancelha... Depois a gente fala sobre isso. O mundo está mudado.
Mas é o trabalho dele, procure ele, seja abençoado. Eu estava conversando com ele, a gente estava conversando a respeito disso. A gente estava falando sobre o poder de Deus, sobre o mundo espiritual. Ei, foca. Ao mundo espiritual, querido, essa autoridade. Eu estava compartilhando com ele, eu e Mara, várias vezes, que as pessoas ficaram endemoniadas, a gente orava. Uma vez a gente estava fazendo discipulado com uma menina, e a gente fazendo discipulado com ela, falando sobre o poder da palavra, é a palavra que eu vou pregar domingo que vem, o poder da palavra. E a gente falando sobre o poder da palavra, daqui a pouco ela, eu me lembrei, ela estava casada há 10 anos e não tinha filho, já tinha feito vários exames e não engravidava. Ela, eu me lembro, pastora, eu coloquei a mão na minha barriga, eu estava com um vestido vermelho, um sapatinho branco, e eu ficava falando, eu nunca vou ser mãe, o meu ventre nunca vai gerar. Mara botou a mão na barriga dela, eu botei a mão na cabeça dela, a gente orou, pai, em nome de Jesus, beleza. Aparentemente não aconteceu nada. Um mês depois, a gente está lá na nossa casa, escutamos uns berros, pastor, quando a gente sai, tá ela correndo com o exame na mão, ela estava grávida, mano. Sabe o que é isso? É a glória de Deus em nós, sendo representante de Deus. Amado, você vai deixar a vida te levar, ou você vai tomar posse do que Deus tem para você, ou você vai viver a vontade de Deus, o propósito de Deus. Você vai ser influenciado por drogas, por brigas, por picuinhas, ou você vai ser um porta-voz que vai tirar pessoas das drogas, vai expulsar demônios, vai restaurar casamentos. Emanuel olhou para mim, pastor, eu olho para você, não dá para imaginar que você já fumou maconha. Falei, não, meu filho, não fumei maconha não, eu fumei maconha, cheirei cocaína, tomei chá de cogumelo. Eu não fumava não, eu era louco, eu morei na rua, eu era perdido, filho. Não dá para imaginar, mas eu era. Então isso não é algo para mim, querido, isso é algo para a igreja. A Bíblia diz que Jesus morreu e o véu foi rasgado de cima a baixo. Sabe o que é isso? Antes da vinda de Jesus, amado, só o sumo sacerdote, vocês não poderiam, só eu, o sumo sacerdote, poderia entrar no Santo dos Santos e apresentar o pecado de vocês. Só eu poderia falar com Deus, vocês não, porque não tinha um mediador. Mas quando Jesus morreu na cruz, o seu sangue nos lavou. E agora todos nós somos sacerdotes. Eu vou falar uma palavra para você, você vai se escandalizar. Você não precisa de pastor não, querido. Você não precisa de padre não. Você pode falar com Deus diretamente. Você precisa estar numa igreja local, porque hoje é dessa maneira que Deus se move, é com a igreja local, é com o corpo, somos todos nós juntos. Mas para orar, você pode chegar diante de Deus, querido. Você tem essa autoridade. Você pode fazer isso. Então se apropria, amado. Viva uma vida de autoridade, viva uma vida de propósito. Não uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Imago Dei significa, presta atenção, racionalidade. Olha só, você como imagem de Deus, sabe o que isso quer dizer? Capacidade de pensar, discernir e criar. A vaca faz isso? O boi faz isso? A girafa faz isso? O elefante faz isso? Não, amado. Deus fez só o ser humano, imagem e semelhança. Então nós temos a capacidade de pensar, de discernir e de criar. É bem verdade que tem alguns homens que parece que não têm esse discernimento, né? É bem verdade que parece que tem homens que não têm essa, não raciocinam. Levam a vida de uma maneira que não é possível. É como aquele vídeo no Instagram, né? O pastor está lá tirando a ovelha do buraco, aí ele faz uma força e tira a ovelha do buraco, pá! Aí ele solta a ovelha dá 2 pulos e cai no buraco de novo. Tem gente que é assim, a gente ajuda, mas quer viver no buraco. Então você tem que tomar posse disso. Eu sou a imagem de Deus, então eu tenho a capacidade de pensar, de discernir e de criar. Moralidade, senso do certo e do errado. Todo homem nasce com isso, mano. Ele não precisa nem ser crente, mas ele nasce com aquilo, ele sabe o que é certo e o que é errado. E espiritualidade, capacidade de comunhão com Deus. Isso por quê? Porque você é a imagem de Deus. Relacionamento, criados para amar e viver em comunhão. Autoridade delegada, domínio sobre toda a criação, amado. Deus criou o homem, liberou uma palavra, domine sobre todas as coisas. O que nós mais vemos hoje é o que? O homem sendo dominado.
O homem não consegue parar de fumar maconha, o homem não consegue largar da pornografia, o homem não consegue largar dos seus vícios. Mas Deus liberou uma palavra sobre nós: domine, amado. Você foi criado para dominar. Quantos podem dizer amém? O salmista diz assim no Salmo 8:5: fizesse um homem um pouco menor que Deus e o coroaste de glória e honra. Amado, entenda isso, querido. Entenda quem você é no mundo espiritual. Se você não entender isso, não tem como viver. Você só desfruta daquilo que você entende. Você só desfruta daquilo que você compreende e se apropria. E o texto de Gênesis, ele vai mais profundo. Ele diz assim, conforme a nossa semelhança. No grego é demut. A palavra indica semelhança funcional ou de natureza. Enquanto a imagem fala da representação, a semelhança fala do reflexo moral e espiritual. Imagem, forma e representação. Semelhança, caráter essencial. Amado, nós temos o caráter de Deus, amado. A partir do momento que você toma posse, você fala não para as drogas, não para o pecado. A partir do momento que você tem o livre-arbítrio de falar assim, eu não quero isso, eu quero Deus. A partir do momento que você vence os primeiros gigantes, que você diz não à carne e começa a andar com Cristo, você começa a ter o caráter de Deus, amado. A semelhança de Deus. Deus criou o homem para refletir o seu coração. Sabe como? Amando, perdoando, criando e servindo. A imagem de Deus mostra quem nós representamos. A semelhança mostra como representamos. Ei, você tem representado Deus, querido? Você tem sido honesto nos seus negócios? Você tem sido imagem de Deus no seu casamento, querido? Você tem amado a sua esposa, protegido? Amado, tudo que a mulher quer é proteção, o homem quer respeito. O homem quer respeito. O homem precisa ser respeitado. E a mulher, ela quer se sentir protegida, mano. Você, como homem, tem que segurar os B.O.s para você, que assume os problemas, resolve. O homem não fica levando problema para a mulher, complicando a vida da mulher. Não, o homem resolve seus problemas. O homem toma os problemas da casa, mano. Como eu vou fazer isso, pastor? Não sei, pastor. É tão difícil isso para mim também é, querido. Sabe o que eu faço? Eu me rendo diante da cruz. Sabe como eu oro, querido? Eu boto a mão na minha cabeça e fico falando assim, eu sou sábio. Senhor, eu sou sábio, eu tenho a sabedoria de Cristo. Senhor, me ajuda, eu não sei como fazer. Senhor, me revela, Pai. Me dá revelação para eu cuidar melhor da Mara, da Bela, do Davi, do Lucas, da Mel, Senhor, dos meus netos. Senhor, como é que eu vou fazer com a minha empresa? Pai, como eu posso prosperar? Senhor, como eu vou fazer com a igreja? Pai, aqui na minha mente vem e traz a revelação. Você faz isso, amado? Faça isso, é espiritual, amado. Eu estava conversando com o Emanuel, eu estava falando, querido, o mundo espiritual, ele é mais real do que o físico. Você, como homem de Deus, precisa gerar isso, precisa viver isso. Você precisa entender que você é um homem que representa a glória de Deus na terra. Ei, olha a palavra liberada em Gênesis. Olha que palavra poderosa, domine sobre. Diga assim, eu fui criado para dominar. Assim tu não vai dominar nenhuma formiga. Bora, com autoridade. Diga, eu fui criado para dominar. Toma posse disso, amado. A minha vida virou, querido. A minha jornada virou depois que eu entendi isso. Depois que eu me submeti aos processos. Depois que eu levei muita pancada, eu falei, não, eu vou permanecer. Eu fui provado e hoje eu sou aprovado. Tome posse, a palavra de Deus sobre a sua vida. Domine sobre. Você é um representante real de Deus, querido. Não foi outra pessoa que te delegou isso. Foi o próprio Deus que te delegou. Foi o próprio Deus que te deu essa autoridade. Domine sobre. Então você pode se apropriar disso. O verbo no hebraico é rada. É governar, reger, exercer autoridade. Olha, querido, que profundidade. A língua portuguesa não consegue chegar. Agora, quando você vai estudar a palavra no profundo, olha isso. Governar, reger, exercer autoridade.
O homem foi criado para governar a criação sob a autoridade de Deus. Não é um domínio tirânico, mas é mordomia. O homem é vice-regente, governante sobre o Rei Supremo. Olha o que meu segundo pastor diz, o Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes diz assim, ó, o homem não é dono da criação, mas é administrador dela. Nós não somos dono, mas nós somos administradores. Deus nos deu esse poder, que domine, seja feliz, governe. Deus nos colocou como mordomos que deve cuidar da terra e refletir o caráter do Criador. Salmo 115:16. Olha isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe aos filhos do homem. Amado, está aqui, está escrito, amado. Você só não sabe porque você não lê. Você só não sabe porque você não medita. Você não precisa ser dominado pela maconha. Você não precisa ser dominado pela briga. Você não precisa ser dominado pela miséria. Você não precisa ser dominado pela tristeza. Você foi criado para dominar. Os céus são os céus de Deus, mas a terra o Senhor deu aos filhos de Adão. E, filho de Adão, Aslan está governando. Se submeta, se aproprie, tome posse. Agora, se você reparar ali em Gênesis, não é um homem sozinho. O texto diz, homem e mulher os criou. Agora, o interessante é que você reparar, Deus não tinha criado a mulher ainda. Aqui Deus não tinha criado a mulher. Deus criou a mulher em Gênesis 2. Mas porque aqui ele estava falando da representação. O homem sozinho ele não consegue representar Deus, porque a plenitude da imagem de Deus está no homem e na mulher. O homem sozinho ele não está completo. Por isso que a Bíblia diz, se juntará o homem à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Eu só sou completo quando eu estou com a minha esposa, debaixo da aliança de casamento. Se você está aqui essa noite, você mora junto, por que você está fazendo isso, cara? Por que você está vivendo em pecado? Por que você está desonrando essa mulher? DVD, tu tem carro? Tu tem carro? Tem? O teu carro está no nome de quem? Está no teu nome. Tu comprou e passou para o teu nome. Por quê? Porque é um bem, né? Entendi. Alguém aqui tem casa própria? Tu tem, né? Tu tem casa, não tem, o Sérgio? Tu tem casa? Tem um apartamento. Está no nome de quem? O teu nome. Foi, meu filho? Eu lembro que tu comprou financiado, né? Tu é um cara guerreiro, mano. Tu se esforçou, tá pagando até hoje aquele apartamento, não foi? Aí tu botou no nome de quem? Tá no nome de quem? Tá no teu nome. Por quê? Porque é um bem, né? Ah, entendi. Então o homem, quando compra um carro, ele passa para o nome dele. Quando compra um apartamento, passa para o nome dele. Agora, tua mulher, tu não quer passar para o teu nome? Tu não quer honrá-la com o seu nome? Isso é pecado, amado. Isso é avareza. Os bens da terra você passa para o teu nome. Mas aquilo que a Bíblia diz que você é completo, quando você está com a tua mulher, você não quer passar para o teu nome, passa por essa mulher para o teu nome, cara. Vai lá, passa para o teu nome, é minha, ó. Bota aqui o meu sobrenome, é minha, é minha. Porque a Bíblia diz, querido, que assim você reflete a glória de Deus. A imagem de Deus não está completa no homem sozinho, nem na mulher sozinho, mas eles juntos. Olha que coisa linda. O homem e a mulher refletem aspectos destinos. O homem, força, a mulher, ternura. O homem, liderança, a mulher, nutrição. O homem, razão, a mulher, emoção. Assim é um representante de Deus na terra. Como meu amigo Luciano Subirá diz, a imagem de Deus se manifesta na união e na harmonia. Onde há amor, há reflexo da Trindade. Viva em amor, querido. Viva em amor. O texto diz que Deus abençoou o homem. Sede fecundo, multiplicai-vos. Amado, há uma bênção da frutificação sobre nós. Quantos recebem?
Eu vou falar de novo, sede fecundos. Há uma bênção da multiplicação sobre nós. É por isso que as células dessa igreja vão multiplicar para todos os lados. É por isso que nessa igreja nós seremos mais do que 1000. É por isso que nessa igreja vão se levantar muitos empresários, empreendedores. É por isso que as mulheres dessa igreja vão frutificar. Todo ventre fechado agora, eu dou uma ordem, abra agora toda madre, toda mulher que tem um sonho de engravidar, todo homem que tem sonho de ser pai. Agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo espiritual. Tudo que está fechando, tudo que está atrapalhando, a palavra de Deus diz: seja fecundos. Fecundos. A Mel veio marcar um novo tempo nessa casa. A Mel veio marcar um novo tempo de multiplicação de filhos. E você que dizia: eu só quero ter um, essa é a voz de Satanás. Um filho não é a vontade de Deus. Tá, diz aqui, ó, multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Pastor, mas eu já sou velho, não dá mais tempo. Aí tudo bem. Mas você que tem menos de 40 até 41 e só tem um filho, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Vamos botar esse barraco para tremer aí em nome de Jesus. Sabe por quê? Presta atenção comigo, querido. Vamos para a Bíblia. Vamos para aquilo que nos rege, não palavra de Roberto. Mas a Bíblia é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento dado ao homem na Bíblia foi frutificar. Deus apenas não criou, mas Deus abençoou. A palavra no hebraico para abençoar é baruch, que também significa conceder, poder para prosperar e cumprir o propósito. Meu Deus! Olha o que Deus fez, querido. Deus nos concedeu poder para prosperar e cumprir o propósito. Querido, você vai cumprir o propósito. Você vai viver o propósito e você vai cumprir o propósito, porque Deus vai capacitar você para isso. Assim, nós somos abençoados para gerar vida biológica e espiritual, multiplicar a presença de Deus na terra. Nós somos abençoados para sujeitar a criação, isso é, ordenar ao caos que se estabeleça o reino. Ei, vou falar isso de novo. Nós fomos abençoados para quê? Para sujeitar a criação. Isso é, para dar ordem ao caos que estabeleça o reino. Amados, antes do culto, o Lucas estava compartilhando comigo o que Deus está fazendo lá em Cipoal. Os irmãos de Cipoal estão contando testemunhos. Porque a igreja chegou lá, porque nós estamos lá evangelizando. Sabe o que aconteceu? Os irmãos estão vivendo experiências sobrenaturais. O cara estava com R$200, só que ele precisava de R$50, ele tinha que pagar a pensão da filha. Ele não ficou naquela guerra, mas o Senhor falou: dá os 200, abençoa a tua filha. Ele foi lá e liberou os 200. No outro dia ele está andando na rua assim, ele olha no chão, vê um negócio voando assim, ó. Uma pessoa pisa, passa por cima. E aquela nota vem voando assim, ó. A outra passa por cima, não vê. Ele falou: é para mim. Quando ele meteu a mão, 50, amado. O dinheiro que ele precisava veio voando. Tem gente que fala que dinheiro não cai do céu. Cai sim, amado. Se for propósito de Deus. Então o que é isso? É você dar uma ordem ao caos, que o reino se manifeste. Amado, quando eu e Mara chegamos aqui na Vila Feliz, as ruas eram de barro. O esgoto era céu aberto. Não tinha igreja. Amado, por muitos dias, muitas noites eu andei nessas ruas com óleo na mão, ungindo, ó, quietinho, eu andava nessas ruas aqui ungindo, ó. Senhor, em nome de Jesus, essa rua vai ser calçada. E os irmãos aqui, ó, tu era uma, tá olhando para mim, tu era uma. Dizia para mim: pastor, na prefeitura já consta como calçado. Eles não vão liberar a verba de novo. Como é que vai calçar de novo se já consta como calçado? Tá aí, amado, tudo calçado. Tá aí o saneamento básico. Tá aqui a nossa igreja, ó, linda, lotada hoje. Olha que igreja linda. Sabe o que é isso? É dar ordem ao caos, para que o reino se manifeste. Esse poder está sobre a sua vida. Agora, eu vou ler na Bíblia assim, querido.
E eu me empolgo em Gênesis 1, a criação. Deus criando, Gênesis 2, aquela coisa linda. Mas quando chega Gênesis 3, foi onde o homem perdeu o propósito. Em Gênesis 3 foi onde o homem perdeu o propósito. Foi onde o homem parou de ouvir Deus. Foi onde o homem resolveu viver uma vida, deixa a vida me levar, com a sua própria força, tendo uma carreira solo. Em Gênesis 3, toda vez que um homem para de obedecer a Deus, ele sai do propósito e começa a viver os planos de Satanás. Toda vez que você para de obedecer a Deus, você vive os planos de Satanás, querido. Pare de ser rebelde. Toda vez que você para de obedecer, sabe o que acontece? Você começa a ouvir vozes, amado. Vem vozes na sua mente, ei, volta a beber. Ei, briga, ei, vai para aquela festa, ei, liga para aquela mulher, curte aquela foto, ei, entra no Instagram, vê isso, vai no YouTube, vê esse vídeo, vê aquilo. Toda vez que você desobedece, você sai do caminho de Deus e você começa a ouvir a voz de Satanás. Você não merece, você não é isso, o teu pai te abandonou, a tua mãe não te ama, você foi abusado, você nunca vai prosperar, você nunca vai governar a sua vida, você nunca vai ter uma família. Eu já ouvi todas essas vozes. Mas você tem autoridade de fazer diferente. Você tem autoridade de mandar essas vozes se calarem. Mas sabe onde o pecado entrou? Gênesis 3. Ali a imagem de Deus foi distorcida. Mas presta atenção, olha aqui para mim. Eu sei que Mara é bonita, mas olha aqui para mim. A imagem de Deus foi distorcida, mas não apagada. O pecado entrou, foi distorcida, mas não apagado, porque Cristo veio restaurar essa imagem. Ele é chamado da imagem do Deus invisível em Colossenses 1. Jesus veio restaurar o propósito do homem. Quando o homem pecou, a imagem foi ferida, mas Cristo veio restaurá-la. Ao que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Romanos 8, 29. Jesus é o segundo Adão, perfeito, obediente, cheio do Espírito. Nele nós voltamos a refletir ao Pai. Nele nós voltamos ao jardim que foi preparado para nós. Em Cristo toda autoridade nos foi dada. O sangue da nova aliança nos faz sermos filhos, nos faz ter autoridade, nos faz sermos mais que vitoriosos. E se eu fosse você, eu aplaudi o Senhor. Volte, amado, volte a refletir o Pai essa noite. Ele te chama de filho, Ele te criou. Não seja um crente desviado, não esteja dentro da igreja longe de Deus, amado. Não sabe o seu propósito? Não sabe por que você foi criado? Está deixando a vida te levar? Você foi criado para refletir a glória de Deus. Você foi criado para refletir a glória de Deus. Amado, isso é uma glória. Sabe o que a Mel estava fazendo aqui hoje? Refletindo a glória de Deus, no louvor. Sabe o que Jefferson estava fazendo aqui hoje no baixo? Refletindo a glória de Deus. DVD no violão, Carlinhos no som ali, Cauã no teclado, refletindo a glória de Deus. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje pregando? Refletindo a glória de Deus. Sabe o que eu fiz lá viajando, longe de vocês, ninguém me conhecendo? Refletindo a glória de Deus. Em todo lugar que a gente passava, eu e Mara, a gente falava de Jesus. A gente estava na piscina assim, uma piscina aqui, mano, que delícia, hein? Deus é bom, mano. A gente estava numa pousada assim, uma piscina aquecida. A gente lá, aquela piscina quentinha, uns casais. Começamos a conversar, e a gente não falou que era pastor. A gente conversando, daqui a pouco o pessoal chegou para mim, ei, o que vocês são, hein? Olha isso, mano. Tinha 4 casais, ninguém perguntou o que o outro era. Eles perguntaram só para mim e para Mara, ei, o que vocês são, hein? A gente, por quê? Não, vocês são psicólogos, né? Falei, não, querido, eu não sou psicólogo. Eu sou mais do que psicólogo, eu sou um pastor. Eu nunca conheci um pastor, primeira vez.
Primeira vez que eu converso com um pastor, mas vocês são diferentes, hein? Vocês são diferentes. Aí o outro casal chegou para Mara, eu estava doido que você olhava para mim, quando você fala, dá vontade de ficar ouvindo. Sabe o que é isso, querido? Refletindo a glória de Deus. É para isso que você foi criado, meu amado. Deus não nos criou como máquinas, mas Ele nos criou como espelhos da sua glória. A maior dignidade do homem não está na sua força, mas na sua semelhança com Deus. Nós somos chamados para pensar como Deus, sabedoria. Nós somos chamados para sentir como Deus, amor. Nós somos chamados para agir como Deus age, santidade. Assim como Hernandes Dias Lopes diz, o homem foi criado para a glória de Deus, deformado pelo pecado e transformado pela graça. Cara, esse pastor é demais. Hernandes Dias Lopes, hein? Um homem foi criado para a glória de Deus, deformado pelo pecado e transformado pela graça. É isso que você é, amado. Você foi criado para transmitir a glória de Deus. Você foi criado para isso. Para a gente terminar, estou sabendo que tem presente aí para mim hoje, aleluia. Meu aniversário foi sábado passado, eu não ganhei nada, nem um pix me mandaram, amado, para me ajudar a pagar as contas da viagem. Mas eu estou sabendo que hoje tem presente, aleluia. Quem quiser me levar para comer comida japonesa hoje também, estou facinho, amado, hoje eu estou facinho. Eu vou facinho. Não é possível, né? Para a gente terminar, querido, presta atenção. Sabe o que é isso aqui? Isso é um saco plástico. Presta atenção. Isso aqui nem sempre existiu. Isso aqui foi criado. O criador do saco plástico, sabe por que ele criou? Que homem inteligente. As pessoas saíam do supermercado com as coisas na mão. Não conseguiam carregar muitas coisas, uma dificuldade para carregar. Então um homem inteligente, ele pensou, vou criar o saco plástico. Ele criou o saco e colocou as suas alças. Sabe para quê? Para facilitar você pegar as coisas do mercado, a comida, as coisas, e você transitar da sua casa, do mercado para a sua casa, levando a sua comida, o seu alimento. O criador do saco plástico, ele nunca imaginou que você ia chegar em casa e ia colocar a criação dele no banheiro para receber papel higiênico sujo. O criador do saco plástico, querido, nunca imaginou que o saco plástico que ele criou para facilitar a vida do homem, para que o homem transitasse de um lado para o outro carregando coisas boas para ele, você colocaria ele na sua cozinha para encher ele de lixo. O criador do saco plástico nunca imaginou isso. O saco plástico foi criado para facilitar a vida do homem, para que o homem transitasse de um lado para o outro com as suas coisas limpas, com o seu alimento, não para carregar lixo. Ei, você não foi criado para carregar lixo. O seu Criador não te criou para que você carregasse lixo. O seu Criador nunca te criou para que você ficasse com pensamentos limitantes. O seu Criador não te criou para você ficar amarrado com o seu passado, com os seus traumas. O seu Criador não te criou para você ficar carregando mágoas, dores, tristezas. O teu Criador não te criou para você ficar carregando vícios. O teu Criador não te criou para que você carregasse sujeiras, mas Ele te criou para que você fosse imagem e semelhança dEle. Ele te criou com um propósito para que você refletisse a glória dEle. Você não foi criado para carregar lixo. Você não foi criado, querido, para isso. O Senhor te criou para refletir a glória dEle. Por isso fique de pé, eu quero orar por você. Você é filho, você é amado, você reflete a glória do Pai. Você essa noite pode receber esse batismo, amado, mesmo você que se acha sujo,
Mesmo você que se acha pequeno, mesmo você que se acha limitado, mesmo você que tem uma história difícil, hoje o Criador, Ele pode mudar a sua história. Hoje você pode começar a refletir a glória de Deus. Hoje você está entendendo o propósito da sua vida. Não é vida deixa me levar, não é uma vida cheia de sujeiras, não, amado. O Criador te criou com um propósito de refletir a glória dEle. E isso é possível. Feche teus olhos agora, coloque a mão no seu coração.